como que uma indústria e também o profissional com a sua carreira vai poder transitar em diversos desses eixos, em diversas empresas e grupos, enfim, na sua carreira, sem que ele tenha ali um mínimo de formação que permita essa interoperabilidade a partir de um certificado, que tenha, né, um reconhecimento do mercado. Porque o que acontece hoje, né, e muitas vezes você deve se deparar com isso também, o jovem ele vai, encara um curso livre, com aquela esperança, um fôlego de encontrar ali uma profissão, e muitas vezes é prometido para ele que ele vai fazer aquele curso, ele vai encontrar uma profissão. Na educação formal também isso acontece. Mas qual que é a diferença? Ele está muitas vezes sozinho, né? Ele vai chegar para vocês, oferecer o trabalho de vocês, é muito mais difícil vocês entenderem se aquele conhecimento que ele adquiriu e inclusive se ele habilitou aquele conhecimento, né, vai servir ou não para aquele desafio, aquele problema que vocês têm dentro do grupo, né? Então, acho que o primeiro ponto é como que está a interoperabilidade dessas certificações, desses conhecimentos e saberes que estão sendo produzidos e aonde eles são produzidos, né? Para poder a gente entender esses eixos e como que essa criatividade está acontecendo. Para nós lá, quando a gente vai, por um tempo, a gente precisava de, ou um outro cara para operar a câmera. E o que a gente fazia? Pô, um amigo do meu irmão tá, sei lá, na época tava na pandemia na farmácia vendendo máscara e ele queria mudar para São Paulo e aí pô, traz ele aqui, vamos ensinar tudo. Então a gente ensinou tudo para uma galera de como faz aquilo ali, né? Porque os caras estavam, assim, lá no começo, tava todo mundo fazendo outras coisas, isso nem era um mercado, né? Pelo menos no que eu faço. Então, a gente teve que ensinar, coisas que um cara de TV saberia, sabe? Só que em escala menor, porque a nossa operação é muito menos complicada, de certa forma. Mas ainda assim, a gente teve que formar um monte de gente lá dentro, sabe? Seria incrível mesmo se a gente tivesse um mercado que a gente não fosse mais rápido, mais plug and play, sabe? Pessoas mais prontas existindo. Hoje em dia tá mais assim. Hoje em dia tem mais gente assim, porque tem mais coisas acontecendo com a internet, né? A internet foi ficando cada vez maior, ganhando cada vez mais espaço. Então a galera que hoje tem com transmissão, por exemplo, de futebol, de esportes em geral, na internet já tem uma galera que está acostumada a mexer em tudo isso, fazer tudo acontecer, entende como é que funciona por trás das câmeras e tudo mais, porque o mercado está se desenvolvendo. E isso tem a ver com o que a gente falou lá no começo, que o mercado está se desenvolvendo cada vez mais, né? E esse desenvolvimento, ele já que é na internet, é tudo muito rápido. O ensino formal consegue acompanhar essa agilidade? Uma boa pergunta. Assim, acho que sim, acho que o ensino formal, e daí a gente pode pensar desde a escola, né, o próprio ensino técnico e a universidade, eles não estão parados. Eu acho que isso é importante, assim, a universidade é uma universidade contemporânea, que dialoga com o mercado, que dialoga com a sociedade, ou pelo menos deveria ser, né? Falo, assim, da minha experiência na Unicinos. Mas as próprias competências técnicas, Igor, sobre as quais tu falaste, elas podem ser adquiridas, né, dentro da educação formal. Tem um exemplo bem bacana que está acontecendo nesse momento aqui no Rio Grande do Sul, que é o seguinte: teve todo um movimento da Secretaria de Educação do Estado de revitalizar o ensino técnico, a educação profissional. E fizeram uma pesquisa, né? A gente ouvia hoje de manhã, né? As pesquisas nunca são antiquadas, né? Pesquisa a gente sempre vai fazer. E a partir dessa pesquisa, para poder revitalizar esse ensino técnico, o que apareceu como demanda? Justamente a formação técnica de profissionais do audiovisual, de multimídia e de produção cultural. O Rio Grande do Sul, ele é um polo cinematográfico bastante pujante, pensando, né, no Brasil, e se notou justamente a carência de técnicos de audiovisual. Então, a partir disso, hoje, né, a Secretaria de Educação, em parceria com a Secretaria de Cultura, eles estão trabalhando, deve inaugurar entre 2025 e 2026, 2025 não agora, 2026 e 2027, uma escola técnica em audiovisual e produção cultural. Justamente porque se identifica que hoje, né, as pessoas que estão nesse mercado precisam desenvolver capacidades que só ali a prática, enfim, não está fornecendo e não está atendendo esse mercado, né? Até porque muita gente acaba indo para o eixo Rio-São Paulo. E aqui a gente tem uma demanda importante também, assim. Então eu acho que
para além assim do ensino superior, a gente pode falar no próprio ensino técnico, né? Como algo importante assim de atender demandas. Ainda o Brasil ele não se apropriou como a Alemanha, por exemplo, em que 50% da população opta ali, né, pelo ensino técnico, mas é algo, claro, que está sendo repensado também porque ele vinha, né, ele estava muito antiquado, né, não vinha acompanhando as transformações da sociedade. Eu acho que agora quem diz que a escola não mudou, né? Daí eu falo como pesquisadora da área de gestão educacional. Quem diz que a escola não mudou, que a universidade não mudou, é porque não está dentro dessas instituições. Né? Mudou, sim. Eu acho assim, tem uma questão igual, quando eu fiz a ADM lá no passado, eu tinha empresa júnior. Hoje você tem TVs júnior, você tem rádios júnior, tem algumas coisas assim nesse ambiente, né? O que eu ia perguntar é, a gente também viu nessa formação, nessa questão cultural, né, da evolução do Flow como um todo, as pessoas que iam tendo essas referências, a gente formou muita gente que hoje está no mercado. Mas para a gente sempre foi meio difícil entender como que é essa equação de apoiar para que, por exemplo, ele buscasse uma educação mais formal. Como que é hoje essa questão do financiamento estudantil ou de profissionais que querem encontrar uma educação mais formal e não sabem muito bem para onde caminhar? Porque lá no começo a gente estava falando que a educação formal é um caminho é mais seguro para o cara que está numa situação de vulnerabilidade. Tudo. Por que eu digo isso? Que assim, eu acho que a gente está nessa economia criativa como um todo, e aí estou puxando mais para o chamando de criativo também o digital, a comunicação, mas tem muito além disso. As pessoas em geral elas vão olhar para comunicação, YouTube, etc, e ver o hype. Então, vai ver o Flow, vai ver a Casa TV, vai ver o Gaules, vai ver esses grandes expoentes. Mas a gente tem, acho, talvez, o privilégio de ver o surgimento de muitos talentos que nunca vão ser famosos, mas são muito relevantes nos seus nichos. Então, por exemplo, tem lá no Rio de Janeiro pai e filha, que tem um podcast chamado De Gineco para Gineco. Legal. É um pai e filha ginecologistas e falam só com médicos, vão em eventos como esse. Então, eles têm uma demanda para ginecologistas de audiovisual. Como que eles vão saber disso? Não sabe. Então, começa usando um estúdio improvisado, ou empresta do amigo, ou gasta muito dinheiro sem saber fazer direito, e aí começa a buscar educação. Você ia comentar algo sobre isso? Não. Mas eu ia falar assim, como que vocês veem, por exemplo, nesse potencial, que qualquer um pode fazer parte da indústria criativa, mesmo com o que já faz, né, no seu core? Eu acho que tem um espaço, a gente falava antes sobre isso, eu acho que tem um espaço interessante agora, que é a curricularização da extensão, que é algo que já está acontecendo, é uma regra nova de que 10%, é diferente do nosso tempo de faculdade, para 10% do currículo formal do curso de graduação precisa ter a extensão e com avaliações e a extensão no sentido de estar mais perto da comunidade, né? Desenvolver projetos, oficinas dentro das comunidades, entregando um valor para a sociedade. Eu acho que a partir desse tipo de iniciativa a gente tem uma excelente oportunidade de primeiro mostrar para o jovem que sequer cogita a possibilidade de fazer uma produção criativa, seja ela em todos os eixos, a partir do que quem já está dentro da universidade está produzindo, né? A Unicinos tem trabalhos fantásticos, outras universidades também. Acho que a partir daí já tem um primeiro passo, que é se descobrir e ter aquela vontade de fazer parte desse mundo da educação formal. Porque, de novo, em contextos de situação de mais vulnerabilidade, as pessoas sequer, muitas vezes, têm esse ímpeto de desejo ou de disposição de acessar, porque não acreditam que aquilo ali é um lugar de se desenvolver e que aquilo ali é algo bom, né? Até porque tem essa ideia de